Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje uma amiga, a Ana Paola Neri, me ajudou a escolher o assunto, né? É assim, a gente sempre tem um amigo que é um especialista, né? É um profissional de uma área que a gente não tem nenhum tipo de domínio, e então a gente acaba recorrendo a esses amigos. E as pessoas geralmente sempre fazem isso, né? Ou ajuda para um advogado, para um médico, uma orientação médica, né? Uma orientação sobre a área jurídica para um advogado amigo. Eu tenho um amigo que eu sempre recorro a ele, a isso, e um médico também. Mas assim, e na área de TI, a gente que trabalha com tecnologia também é muito exigido pelos amigos, as pessoas sempre nos consultam. E ela me fez uma consulta. Eu já respondi para ela, mas aproveitei para fazer o nosso Manhãs de hoje falando sobre isso. A gente tem muita dúvida, claro, sobre a área de TI. A gente também, nós que somos profissionais de TI, também temos esse probleminha. Como a área de TI é muito ampla, tem determinados assuntos que a gente não domina e a gente acaba recorrendo a um outro amigo da área de tecnologia. Bom, mas no geral, o que eu quero passar para vocês hoje é sobre como você consegue essa ajuda com o próprio Google, né? O Google tá aí, é o oráculo, né, da modernidade, é onde a gente encontra a resposta, ou pelo menos uma certa orientação. É preciso a gente ter coerência também e cuidado com isso, né? Não é o que está ali que é a suprema verdade, a suprema certeza das coisas, porque na verdade o que ele nos fornece é a opinião das pessoas que estão populando a web com conteúdo. Então a gente tem que ter cuidado na hora de avaliar o conteúdo. Mas assim, as pessoas podem simplesmente ir no Google e fazer a pergunta que ela faria ao amigo profissional, por exemplo, ou a um profissional qualquer de uma área que ela não tem um amigo dentro daquela área, né? É, então, como fazer determinada coisa no sistema tal? Você vai lá e faz a pergunta exatamente como você está questionando o teu amigo ou um profissional, né? Lá do outro lado tem fóruns para resolver esses tipos de problema também. Né? Então você tem que perguntar ao Google exatamente como você faria essa pergunta a alguém especialista da área. Esse é um ponto tranquilo. Geralmente vai ter uma resposta que vai atender a tua necessidade. Os dois maiores sites de busca que mais utilizados no mundo, o Google é o primeiro e o YouTube é o segundo. Né? Agora todo mundo procura respostas no formato de vídeo. Né? Então você vai encontrar num dos dois a resposta para suas dúvidas. De qualquer forma, qual foi o questionamento que a minha amiga fez sobre o determinado uso de coisas no Facebook? Como é que eu faço isso no Facebook e tal? Aí eu faço a orientação genérica. Né? Se você tem um problema no Word, se você tem um problema no Excel, se você tem um problema no Meet do Google, se você tiver qualquer problema de qualquer sistema, você vai lá no Google e coloca assim, o nome do sistema Help Center, né? Facebook Help Center, WhatsApp Help Center, Messenger Help Center. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do grupo os Help Centers das 11 redes sociais mais utilizadas. Tá lá o link e você já vai direto para o Help Center daquela rede social. Né? Se não for em inglês, pode ser em português. Sistema de ajuda do Facebook. Ou então, Central de Ajuda do Facebook. E aí ele te leva para um sistema de ajuda, de treinamento, às vezes. Né? Então, ele te dá sempre um sistema completo de informações que você também chega lá e tem um campinho de busca para achar orientação sobre um determinado assunto.
né, do sistema. Com relação à constelação de sistemas do Google, você faz a mesma coisa. Google Search Help Center, Google Keep Help Center, Google Meet Help Center, e o Google vai te dar como resposta a central de ajuda do sistema específico que você está pedindo, né? Então é muito tranquilo. Detalhe sobre a língua da página, né? Seja qual for a página, em que língua for escrito, você vai em configurações e linguagem do Google Chrome e pede para ele sempre traduzir qualquer página de qualquer língua para o português. E aí você vai ter, né, aquele manancial de conhecimento na língua que você domina, que é o português. Seja qual for a língua do sistema, né? Então, a ajuda, por exemplo, que a minha amiga pediu foi sobre a página pessoal e o que ela faz para criar uma página do negócio e tal. Hierarquicamente, no Facebook, você tem 3 tipos de páginas. O perfil, a página e o grupo, né? Os grupos de interesse. O perfil, você só pode ter uma página ou um grupo se você tiver o seu perfil cadastrado. Então, a partir daí, você cria páginas, por exemplo, de negócios, de pessoas públicas, né? E os grupos de interesse de assunto. Então, inicialmente, né, discernir sobre esses tipos de páginas e o que a gente pode fazer em cada uma, você vai lá no Facebook Help Center, coloca lá filters, página, ou então em português mesmo, porque vai ter lá uma configuração da central de ajuda que vai passar para a linguagem que você domina, tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês. Se você tiver alguma dúvida, faz como a Ana Paola aí. Manda para mim que eu vou tentar responder. Eu faço o Minuto B, um podcast do canal Podaí da Balaio da Criação. Dá uma passadinha lá, que tem muita coisa legal para ouvir, para conhecer, assim como eu vou fazendo aqui nas manhãs, umas gotas de conhecimento. E aí compartilha com os amigos, dá o like, comenta, sugere aí um tema, vamos conversar. Bom dia, um abraço para vocês.